Já terminou o 3, 2, 1? Muito bem. Então, irmãos, nós temos mais 2 cânticos. Tu és digno. Isso é o Apocalipse. Tu és digno. Exaltado. Pode sentar. Vamos, irmãos, então, para... Não chegou mais ninguém, só nós mesmos.
o tal do feriado desestrutura uma série de coisas. Então nós vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 21, leremos dos versículos 28 a 32. Na pregação do domingo passado eu falei de passagem nessa parábola aqui, porque é o mesmo assunto, não é? Hoje nós vamos tratar de arrependimento, conversão e vida nova, porque o arrependimento que nos leva à conversão automaticamente produz vida nova, ou tem que produzir. Então lembrado, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, olha, irmãos, hoje eu falei, quando eu cheguei em casa, tinha um zap desses que vem com um quadrozinho, pastor Russell Shedd, morreu há cerca de 2 anos atrás, por aí assim, pastor Russell Shedd, e ele dizia, eu até anotei aqui, a diminuição dos alunos na EBD, nas igrejas, já acontecia nos Estados Unidos e está acontecendo no Brasil. Ele era americano, morava aqui no Brasil já há muito tempo. E está acontecendo também aqui no Brasil. As pessoas querem uma religião pronta. Querem uma religião na qual não seja preciso gastar tempo em estudar. Crescer nas coisas de Deus é menos interessante do que ganhar dinheiro, prosperar, passear, ter uma vida melhor. As coisas ficam muito superficiais. Foi um pastor que mandou isso para mim. Então esse pastor certamente na igreja dele está tendo esse problema. Hoje nós temos 4 pessoas na escola dominical aqui e 5 na minha sala lá, dos jovens. Então, irmãos, isso é muito triste, não pela falta de plateia, pela situação dos irmãos. A tristeza do pastor não é pela falta de plateia, um pouco se me dá, se tem plateia ou não. É pela situação espiritual dos irmãos. É isso que machuca o pastor. Então, arrependimento, conversão e vida nova, nesse texto que nós vamos ler aqui. Jesus falando aos religiosos, aos anciãos, aos líderes, aos pastores de Israel. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não fui. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe os doutores lá. O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes neles. Essa conversa aqui foi logo depois que eles chegaram com Jesus, né? Tentando pôr Jesus à prova, e perguntaram: com que autoridade é que tu pregas isso aí? Com que autoridade é que tu ensinas isso aí? Jesus disse: eu respondo se vocês me responderem uma pergunta também. O batismo de João é de Deus ou dos homens? Aí eles ficariam: e agora? Se ele disser que é de Deus, ele vai dizer: como vocês não acreditam nisso? Se disser que é dos homens, eles vão dizer: não sabemos. Aí Jesus disse: eu também não vou responder para vocês. Aí contou essa parábola aqui. Eu já disse para vocês, o ensino de Jesus era o tempo todo em contraponto aos fariseus, aos pastores da época. Se Jesus viesse hoje, seria do mesmo jeito. O ensino dele seria sempre mostrando a hipocrisia dos pastores o tempo todo. Não tenho nenhuma dúvida disso, não. Então, irmãos, a pregação do Evangelho
sempre apresenta o arrependimento como ponto de corte entre a condenação e a salvação. Não há outro jeito. Lembra que nós lemos aqui? Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Quem não entende isso está complicado, muito complicado, não vai entender mais nada, embora esteja na igreja. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação. Por isso a pregação dos profetas do Velho Testamento, a pregação de João Batista, que Jesus cita aqui, a pregação do próprio Senhor Jesus, a pregação dos apóstolos, era sempre chamando pecadores ao arrependimento, mesmo os convertidos. Vimos com os meninos hoje de manhã lá, as casas apostólicas, todas elas chamando a atenção dos irmãos, deixar a prostituição, deixar isso, obedecer, o tempo todo. O tempo todo. Então, irmãos, era essa pregação: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo, o Messias de Deus, o Cristo de Deus, a própria palavra encarnada. Sabe por que não se ouve mais pregações sobre arrependimento nas igrejas? Porque a palavra arrependimento, por conceito, pressupõe o reconhecimento do erro. E na sociedade pós-moderna secularizada, egoísta, individualista, hedonista em que vivemos, inclusive a igreja, ninguém quer admitir que está errado. Já que todo mundo tem a sua verdade, a sua maneira de ver, a sua maneira de vir para a igreja, a sua maneira de ir para o culto. Então, irmãos, esse trecho que nós lemos trata de arrependimento, que quer dizer mudança de direção, mudança de atitude, e isso só acontece quando admitimos que estamos errados. Vemos que Jesus propôs essa parábola aos fariseus, aos doutores da lei, aos anciãos, que eram os religiosos da época, os pastores da época, pretensos guardiões da palavra de Deus, e no entanto, sequer reconheceram que Jesus era a própria palavra de Deus encarnada, era o Cristo de Deus, o Messias que veio habitar entre os homens para nos salvar. Como não reconheceram o seu erro, obviamente não reconheceram também o Messias. Como não reconheceram o seu erro, não foram capazes de se arrepender. E por isso o Senhor afirma no versículo 31 que as prostitutas e os ladrões vão para o céu, vocês não. É isso que quer dizer, vos precedem. O verbo preceder para nós aqui, no nosso idioma, quer dizer alguém que fulano precedeu o fulano, quer dizer que ele chegou primeiro, o outro também chegou. Nesse caso aqui não é não. Nesse caso aqui diz que as prostitutas porque vos precedem, quer dizer, eles vão, vocês não. É essa a tradução do termo. Então, irmãos, que coisa Jesus disse para os pastores? Ele disse isso para os pastores de Israel. E nós, irmãos? Eu sempre pergunto, como saber se estamos iguais àqueles religiosos santarrões do tempo de Jesus, que pensavam ser crentes e não eram? Como comprovar que realmente nos arrependemos? Vamos aprender com o Senhor Jesus aqui, a sua palavra que é eterna. Então, irmãos, em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos ensina, através desse primeiro filho da parábola aqui, que confissão de fé sem arrependimento é pura hipocrisia. Eu sou crente. Você tem vida de crente? Não, você é um hipócrita. É pura hipocrisia. Esse primeiro filho da parábola representa aqueles ouvintes lá de Jesus, os doutores da lei, os escribas e fariseus, mas também representa todos os que se dizem crentes, que vêm à igreja regularmente, mas não agem como novas criaturas no poder do Espírito Santo. Vimos hoje de manhã lá com os meninos. Não há como você lutar contra o pecado sem estar no poder do Espírito Santo. Não há. Não há como ter domínio próprio sem ter o Espírito Santo dominando você. Não há. Então, irmãos, se não tiver uma vida de crente, a devoção é mera fachada exterior. Mera fachada exterior. Como o primeiro filho da parábola, dizem que fazem, mas não fazem.
A sua confissão de fé não é genuína, é falsa. Embora ele mesmo acredite que é genuína. Mas a vida prova que é falsa. Uma vez que não produz frutos dignos de arrependimento. Lembra da pregação de João Batista? Apresentei frutos dignos de arrependimento. O que é arrependimento? Já disse, é reconhecer o erro e mudar totalmente de atitude. Olha, meus filhos, Jesus disse que João Batista, vocês não creem em João Batista? Versículo 32. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Vocês não acreditaram em João Batista, nem nele, nem no próprio Jesus. Então, irmãos, como é triste perceber claramente. Olha, eu digo isso aqui, eu sei, eu digo essa frase sempre, eu sei que aborrece, especialmente as pessoas que estão enquadradas se aborrecem. Porque é perceptível pelo pastor, tanto pela experiência de vida de um velho, como pelo conhecimento da palavra de Deus, é perceptível esse tipo de conduta na vida de vários membros aqui da igreja. E como isso desanima, como isso entristece o pastor. Porém, ao mesmo tempo em que nos angustiamos em saber a situação, essa triste realidade, a responsabilidade pastoral incentiva, você tem que ensinar, você tem que pregar, você tem que chamar atenção, é esse o seu papel. Aí aumenta o desejo de ensinar, os irmãos sabem que o meu ministério aqui é ensinar vocês o tempo todo, porque quem não aprende a palavra de Deus não tem como fazer a vontade de Deus, obviamente. Mostrar aos irmãos o tempo todo que a secularização, o individualismo invadiu a igreja, contaminou a igreja é uma porcaria. Como Israel também era no Velho Testamento. Deus tem poucos eleitos dentro de qualquer igreja. A responsabilidade pastoral. Não há dúvida, irmão, de que muitas pessoas batizadas, mas muitas mesmo, na verdade, a grande maioria de qualquer igreja, pessoas batizadas, crentes, filhos de crentes, estão totalmente contaminados pela secularização, tanto que não dão o menor valor à palavra de Deus, não tem compromisso nenhum com a igreja, a não ser vir para o culto dia de domingo. Isso é uma prova clara. Eu digo que tem que dizer, mas isso é uma prova clara. A conduta das pessoas não evidencia de forma nenhuma uma nova vida. E nós precisamos mostrar-lhes esse erro constantemente, a cada domingo, a cada aula da segunda-feira, da sexta-feira, na escola dominical da manhã. Esse é o papel de um pastor. Como manda o Senhor Jesus. Como o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Vimos aqui que Deus nos deu vida. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Éramos filhos da desobediência, agora não mais. Se fomos realmente convertidos. Então, irmãos, olha só. Isso é uma mudança radical. Obrigatoriamente fruto do arrependimento. Eu já disse para vocês essa frase que eu também sei que machuca. Quem não se converteu por um chamado ao arrependimento não é salvo, não é crente. É apenas um religioso que faz parte de uma igreja por questão cultural. A conversão é fruto do arrependimento. O arrependimento que gera o perdão, que leva ao perdão de Deus. Não pode ser diferente disso, irmãos. Não pode ser diferente disso. É o arrependimento que propicia o perdão. É o perdão que garante a salvação. É a salvação que nos leva à prática das boas obras, como nós vimos aqui, boas obras que são de Deus e não nossas. Aí eu tenho que conhecer que boas obras são essas. Como é que eu vou conhecer? Pela palavra de Deus, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É renovando a nossa mente, como Paulo diz em Romanos 12:2. É renovando a nossa mente, é colocando coisas novas na nossa mente. Antes eu era um morto, que eu tinha nas coisas do mundo. Mas não, eu vejo os irmãos na igreja totalmente enamorados pelo mundo, pelas coisas do mundo o tempo todo. A igreja se detém. Então, irmãos, eu já falei isso aqui outras vezes. Isso que eu vou repetir agora para vocês aqui. Precisa perguntar isso. Essa mesma pergunta eu já fiz outras vezes aqui. Seguindo Paulo em Efésios 5. Esposa,
Você é crente? Você é nova criatura? Então seja submissa ao seu marido, seja auxiliadora do seu marido como Deus mandou. Marido, você é crente, você é nova criatura? Então ame a sua mulher como ama você mesmo, como ama o seu próprio corpo. Cuide dela, cuide da sua santificação, dê-lhe tudo que ela precisa, como Deus mandou. Filhos, vocês são crentes, são novas criaturas? Então sejam obedientes aos seus pais em tudo, como está escrito, como o Senhor mandou. Pais, vocês são crentes, novas criaturas? Então ensinem seus filhos na admoestação, na disciplina do Senhor, como Deus mandou. Ou então a gente é um bando de hipócritas que vem para a igreja todo domingo, ou quando dá para vir, quando não dá não vem, e a vida continua, e o mundo continua nos levando para o inferno. Paulo inclui também servos, naquela ocasião era escravo mesmo, hoje não empregado. Empregado, você é crente? Você é nova criatura? Então obedeça o seu patrão, trabalhe com amor, sabendo que você está servindo a Cristo em primeiro lugar, como Deus mandou. Patrão, você é crente? É nova criatura? Então trate bem seus empregados, seja justo com eles, não explore seus empregados, sabendo que o Senhor deles é o mesmo Senhor seu. Então, irmão, nós sabemos dessas coisas, nós cuidamos dessas coisas. Dizer que é crente sem apresentar frutos de arrependimento não passa de hipocrisia, o que deixa o pretenso crente em pior situação do que meretrizes, prostitutas e ladrões. Está escrito aqui. Meu Deus do céu. Somos crentes ou não? Jesus Cristo é nosso Salvador e Senhor das nossas vidas ou não? Ou isso é só papo furado de evangélico? Então, irmãos queridos, em primeiro lugar, precisamos saber disso. Confissão sem a prática não passa de hipocrisia. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos ensina através do segundo filho da parábola que o arrependimento gera uma vida de obediência e autentica a nossa confissão de fé. Enquanto o primeiro filho disse que ia trabalhar e não foi, um hipócrita, o segundo respondeu: pai, eu não quero ir trabalhar não, mas arrependido foi. Versículo 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa: vai trabalhar, filho. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. O primeiro, o hipócrita, disse que ia e não foi. Olha, irmãos, como já falamos, a palavra arrependimento significa um redirecionamento da nossa vontade, e isso só pode ser feito quando reconhecemos o nosso erro e no poder do Espírito Santo redirecionamos a nossa vontade. A evidência segura de que somos novas criaturas não é o que dizemos, é o que fazemos, é o que vivemos, é a nossa conduta de crentes que autentica a nossa confissão, a nossa palavra. Por isso eu fico triste e angustiado quando percebo membros da igreja agindo de forma errada, costumeiramente. Há 15 anos eu chamando a atenção aqui, e não mudam uma vírgula. Porque eu sei que tais pessoas nunca receberam o dom do arrependimento para a salvação. Mas são crentes, são membros da igreja aqui. Nunca receberam o dom que pode ser observado em 3 estágios, como vemos aqui nessa parábola e vimos na parábola do domingo passado do filho pródigo. O primeiro estágio é o reconhecimento do pecado. O segundo estágio é a tristeza que essa compreensão causa à pessoa arrependida. Meu Deus, eu estou errado.
Eu não devia estar assim, eu não devia ter feito isso, eu não devia estar fazendo isso, eu não devia estar agindo assim. Finalmente, o terceiro estágio, que é exatamente a vontade, a decisão segura de mudar. Eu estou errado, isso não está certo, eu vou mudar. Vimos essa sequência exatamente na pregação do domingo passado do filho pródigo, Lucas 15. Estão lembrados, né? Primeiro, ele reconheceu o erro. Pegou o dinheiro do pai, foi-se embora, gastou tudo. Quando estava na pior, reconheceu o seu erro. Segundo, ficou triste por ter pecado contra Deus e contra o pai. Terceiro, tomou a decisão de voltar e pedir perdão. Com o segundo filho, desta parábola que lemos aqui, aconteceu exatamente a mesma coisa. O pai mandou ele trabalhar e disse, não vou não. Mas reconheceu que estava errado e foi trabalhar. Mudança de atitude. Embora tenha respondido ao pai que não ia trabalhar, reconheceu que estava errado, arrependeu-se e resolveu obedecer. O arrependimento gera uma vida de obediência. Lembra que nós lemos aqui? Éramos filhos da ira, agora não mais. Agora somos filhos da obediência. Ou não? Então, irmãos, a gente tem que prestar atenção a isso. O arrependimento gera uma vida de obediência e autentica a nossa palavra, autentica a nossa confissão de fé. Eu sou crente, eu sou evangélico, sua vida prova isso? Não, então você é um hipócrita, não passa disso. Em terceiro lugar, irmãos, aprendemos com o Senhor Jesus que o arrependimento é graça de Deus. E é a obediência que evidencia se recebemos essa graça ou não. A graça do arrependimento, a graça do perdão. O Senhor Jesus deixa isso bem claro quando diz aos orgulhosos fariseus que prostitutas e ladrões teriam a preferência antes deles. Olha, irmãos, embora os fariseus fossem os líderes religiosos que bradavam nos cantos das praças e nas sinagogas, que eram os bonzões, diziam, mas não passavam de hipócritas, fanfarrões, arrogantes. Nunca se arrependeram, nunca creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ao passo que publicanos e meretrizes reconheceram, se arrependeram e foram salvos. Versículos 31 e 32. Porque João veio, 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus, isso mesmo. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Eles vão, vocês não. É isso que quer dizer. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Então, irmãos, é certo, eu posso afirmar isso, que Jesus, quando falou isso, ele estava lembrando. Com certeza, ele estava lembrando da mulher apanhada em adultério. Ele estava lembrando de Maria Madalena, que era uma mulher cheia de demônios. Não disse que ela era adulta, disse que ela era cheia de demônios. Ele estava lembrando de Zaqueu, publicano ladrão. Ele estava lembrando de Mateus, outro publicano ladrão, que virou até um apóstolo. Certamente ele estava lembrando desse pessoal. Prostitutas e ladrões que se arrependeram e foram salvos pelo Senhor. Vemos então que reconhecidos pecadores podem se arrepender e ser salvos pelo Senhor, como vimos no caso do filho pródigo da semana passada. Já outros que são santarrões, que dizem que são, não são e nem serão. E nem serão. Pessoas que pensam ser crentes, que sequer admitem o seu pecado, não são capazes de se arrepender. Quem não admite o seu pecado não é capaz de se arrepender. Admitir o seu pecado é o primeiro estágio para o arrependimento. E o arrependimento é o estágio para o perdão. Não pode ser diferente disso. Então, irmãos queridos, iniciamos dizendo que a doutrina do arrependimento perdeu espaço no nosso púlpito. Perdeu espaço? Não tem mais espaço. E sem nenhuma dúvida, esse é um dos motivos pelo qual vemos tanta incoerência na vida dos ditos crentes. Não são acusados do seu pecado, não são chamados ao arrependimento, é só Jesus abençoa, Jesus abençoa, Jesus abençoa. Eu quero é vida boa, eu quero é vida mansa, eu quero é bênção. É isso que os falsos pastores dão para falsos crentes.
que entopem falsas igrejas. Vou repetir isso aqui enquanto eu for pastor. Como dizia Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se Cristo é nosso Salvador, então Ele é também Senhor das nossas vidas, pelo que devemos obedecê-lo incondicionalmente. Por isso, prestem bastante atenção, meus irmãos queridos. Aos que se dizem crentes, mas não agem como crentes, o próprio Senhor Jesus perguntou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ele diz para esses caras mesmo aqui. Lucas 6,46. Ou seja, incoerência entre discurso e a prática não passa de hipocrisia. Capítulo 23 de Mateus, Jesus chama esses camaradas aqui de hipócritas 300 vezes. Escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras, ladrões, salteadores, sepulcro caiado. Eram os pastores de Israel. Quem imagina que a diferença dos pastores de hoje é um tolo que não entende nada da palavra de Deus? O Senhor Jesus diz que os hipócritas estão em pior situação do que prostitutas e ladrões. Então, irmãos queridos, nós precisamos considerar, essas são palavras do Senhor Jesus, nós precisamos considerar estas coisas. Nós precisamos rogar ao Senhor que tenha misericórdia de nós, nós somos pecadores. Que Deus nos conceda a graça do arrependimento a cada dia, para que de forma radical deixemos de ser filhos da desobediência, para ser filhos, novas criaturas, para que possamos viver em santidade de vida cada vez maior, cada vez mais parecidos com Cristo, seguindo a doutrina que é ensinada em toda reunião nesta igrejinha. Eu bato nisso, toda reunião. Eu nunca passo a mão na cabeça de ninguém, nem faço pregação para agradar ninguém. Vocês sabem disso. Eu ensino, e a palavra de Deus é espada de dois gumes. Já viu espada fazer carinho em alguém? Então nós precisamos, irmãos, seguir essa doutrina ensinada aqui o tempo todo, a fim de que realmente vivamos para louvor da glória de Deus. Foi para isso que Ele nos criou, foi para isso que Ele nos salvou, e é para isso que Ele nos santifica, para que vivamos felizes mesmo em um mundo condenado por Ele mesmo, amaldiçoado por Ele mesmo, mas mesmo nesse mundo, para que vivamos felizes na Sua presença, desde agora e para todo sempre. É por isso que nós oramos. Amém.